Oi galera, tudo bom? Estamos nós aqui outra vez para mais um capítulo da nossa história sobre a vida de Paulo. E então, estão gostando? Eu espero que sim. Espero principalmente que estejam aprendendo bastante sobre a mensagem que Deus tem para falar com vocês através dessas nossas histórias. Antes de começarmos a história de Paulo, eu vou contar uma pequena historinha, um exemplinho para vocês entenderem algumas coisas, tá bom? Lá vai. Carlos entrou bem quietinho, bem em silêncio, lá na cozinha. E a mãe dele percebeu. O que foi, Carlos? O que aconteceu que você está assim tão quietinho? Sabe o que é, mãe? É que eu fui falar com o Marcelo, dizer para ele que eu não vou poder ir domingo na casa dele assistir o jogo. Aí ele me perguntou por quê. E eu disse, bom, porque eu tenho que ir na igreja domingo. Aí ela disse, realmente, você fez o certo, você não mentiu. Mas ele não gostou muito não. O que ele falou para você? Ele me perguntou, por que você tem que ir na igreja? Para quê? E eu disse para ele que eu ia na igreja para adorar a Deus e agradecer a Deus e a Jesus pelo que ele fez por mim. Que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e pelo dele. Aí a mãe dele virou e disse, filho, você fez certo, exatamente isso, você tem que falar. Mas o que ele fez eu não gostei. O que ele fez? Mãe, ele e o irmão dele começaram a zombar de mim. Começaram a tirar sarro da minha cara. E aí o Marcelo disse para mim, eu não quero ter um amigo bebezinho, não. Pode ir embora. Eu não soube nem o que falar para ele, mãe, então eu vim embora. Eu não gostei disso. Aí a mãe dele disse assim, filho, você estava certo. Nós temos que pregar, falar do amor de Deus para outras pessoas, levar o evangelho para outras pessoas que não conhecem. Você fez o certo, o evangelho é as boas novas de Deus que nos traz a salvação. Vamos continuar orando pela vida do Marcelo e você vai continuar falando do amor de Deus, sim, para outras pessoas. Então, foi o que Paulo fez. Paulo foi chamado por Deus para ser um servo dele, para ser um missionário, para levar a mensagem do evangelho para outras pessoas. E Paulo fez isso muito bem. Em todo lugar que ele ia, ele falava do amor de Deus, ele falava de Jesus. Mas pensa que foi fácil? Foi não. Ele teve muitas pessoas que foram contra, que perseguiram ele. Não só ele, mas os cristãos em geral naquela época. Todos tiveram que se espalhar, mudar de cidades, porque estavam sendo perseguidos. Mas nem assim eles se calaram, eles continuaram falando do que Jesus tinha feito, do amor de Deus. Sabe, Deus, ele usa as pessoas para a sua obra. Aqueles que querem ser usados, ele usa. Né? E Deus, ele faz milagres de muitas maneiras. Tá? Vamos ver 2 exemplos. Por exemplo, teve uma vez que um homem que veio da África, de uma cidade chamada Etiópia, ele era um etíope, tá? Então, este homem, ele morava num país chamado Etiópia. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. E quando ele estava retornando para o seu país, na sua carruagem, Deus falou com um dos seus servos, chamado Filipe, para que ele fosse até aquela cidade, aquela estrada deserta onde estava aquele homem, porque ele tinha algo a fazer ali.
Então, Filipe fez isso. Ele foi até essa estrada deserta, onde aquele etíope estava indo embora na sua carruagem, né? E Filipe, então, com o poder de Deus, correu e alcançou a carruagem. Quando ele chegou perto, ele percebeu que o homem estava lendo uma passagem da Bíblia. E aí Filipe olhou para ele e perguntou: "Você entende o que está lendo?" Aí então o etíope disse para ele: "Como posso entender se não tem quem me explique?" Então o etíope pediu para que Filipe sentasse com ele na carruagem e explicasse a passagem da Bíblia. E foi o que Filipe fez. Sentou lá na carruagem e foi explicando para ele a passagem da Bíblia, que falava do amor de Jesus, tudo que Jesus tinha feito. E aquele homem, o etíope, aceitou Jesus, se arrependeu dos pecados e se tornou um cristão. Um outro exemplo também foi de um homem lá da cidade de Cesareia, chamado Cornélios, que também ele adorava a Deus, mas não sabia sobre Jesus, tudo que Jesus tinha feito. Ele só adorava a Deus. Então Deus também falou com o seu servo Pedro para que fosse até Cesareia para falar com Cornélio. E Pedro foi e falou com Cornélio, falou do amor de Deus, falou do que Jesus tinha feito, e Cornélio e toda a sua família aceitaram a Jesus, se arrependeram e se tornaram cristãos. Então vejam, quando Deus levanta pessoas para falar do seu amor, falar do seu nome para outros, milagres acontecem. E assim foi com Paulo também. Vocês lembram de Barnabé? Pois é, Barnabé e Paulo, lembram? Lembram que Barnabé tinha ido, saído até Tarso para buscar Paulo? Então, Barnabé foi até Tarso buscar Paulo para ajudá-los lá no encorajamento aos cristãos em Antioquia. Eles ficaram lá 1 ano fazendo isso. E lá, na cidade de Antioquia, Deus falou com 5 dos líderes dos cristãos ali naquela cidade. Deus disse assim: separe Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho preparado para eles. Então, aqueles líderes oraram a Deus, pediram orientação e chamaram Barnabé e Saulo, e assim impuseram suas mãos sobre eles, abençoaram, Quando eles fazem isso, de colocar as mãos sobre eles, eles estão mostrando que eles estão indo com o apoio deles também. Então, Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia para ser os nossos primeiros missionários. Sabe para onde é que eles foram? Eles foram para uma ilha chamada Chipre. Foram lá para essa ilha para pregar o evangelho e falar do amor de Deus naquele local. Então, Barnabé e Paulo foram lá para a ilha de Chipre, que ficava lá no mar Mediterrâneo. Eles viajaram por toda a ilha falando, pregando o evangelho para as outras pessoas. Eles chegaram numa cidade chamada Salamina e lá eles começaram a falar do amor de Deus também. Lá nessa cidade de Salamina, eles falaram do evangelho para muitas pessoas. E muitas pessoas se converteram e se tornaram cristãos também. Depois dali, eles foram para uma outra cidade chamada Pafos. Que nome estranho, né? Mas era esse nome. Então eles foram lá para essa cidade.
Nessa cidade aconteceu algo interessante. Mais uma vez Deus mostrou o seu poder. Então, lá em Pafos, Saulo conheceu um homem que também era judeu, mas não servia a Deus, que ele era feiticeiro. Feiticeiros são pessoas que estão a serviço do inimigo, de Satanás. E este homem se chamava Elimas. Ele estava trabalhando como assistente pessoal do governador chamado Sérgio Paulo. E então, quando Sérgio Paulo, o governador, ouviu falar de Paulo e Barnabé, que eles estavam lá na cidade pregando sobre Deus, sobre Jesus, ele quis ouvir dessa mensagem. Ele quis que Paulo e Barnabé fossem lá para falar com ele. Só que Elimas não gostou. Ele fez de tudo para que Paulo e Barnabé não fossem ver o governador. Mas não adiantou. Eles foram. Então, quando Paulo chegou lá e encontrou Elimas, quando Paulo então viu Elimas, Paulo olhou bem sério para ele e disse: você é filho do diabo, você não faz o que é justo, você não serve o Deus vivo. Durante quanto tempo você vai continuar assim, fazendo essas coisas erradas, servindo ao diabo? Por causa disso, você ficará um tempo cego. Então, naquele mesmo instante, Elimas ficou cego. Ele saiu procurando alguém para ajudá-lo a se apoiar para ele não cair. Quando o governador Sérgio Paulo viu aquilo, ele, realmente existe um Deus verdadeiro. E então, Paulo e Barnabé falaram de Deus, do seu amor, de Jesus, falaram do evangelho para o governador. E o governador Sérgio Paulo se tornou um cristão. Vejam só, alguém do governo muito importante se torna cristão. Depois de um tempo, Paulo e Barnabé vão para uma outra cidade ali de Chipre, também chamado. Então, Paulo e Barnabé saíram dali e foram para uma outra cidade de Chipre chamada Listra. E lá eles tiveram um outro tipo de problema. Vocês nem imaginam o que aconteceu. Lá em Listra, Paulo e Barnabé também pregavam o evangelho. Iam na sinagoga e falavam, só que o povo de Listra era um povo que adorava muitos deuses. Eles tinham muitos deuses. Tinha estátuas e imagens de tudo quanto é tipo de deuses, menos do Deus vivo e Deus verdadeiro. Eles tinham um Deus que chamava Júpiter, o outro se chamava Mercúrio, tinha tudo quanto é tipo de deuses. Quando Paulo e Silas estavam lá falando, eles viram um homem que estava doente, que ele não andava, ele era um paralítico. Ele já tinha nascido assim. Então Paulo olhou bem para aquele homem e viu que ele tinha muita fé para ser curado. Então, no mesmo instante, Paulo olhou para ele e disse: levante-se e ande. De repente, aquele homem deu um pulo e começou a andar. Deus fez um milagre através de Paulo. Não foi Paulo que fez, foi Deus. Milagre é só tudo aquilo que só Deus pode fazer. Quando as pessoas viram aquilo acontecer, eles começaram a gritar: os deuses desceram até nós em forma de homem, os deuses desceram até nós em forma humana. E eles estão pensando que Paulo e Barnabé eram deuses em forma humana.
E aí aquelas pessoas começaram a querer adorar Paulo e Barnabé. Os sacerdotes que tinham lá os seus templos para adoração aos deuses, simplesmente o que eles fizeram? Foram lá, pegaram bois, flores e levaram para fazer um sacrifício para Paulo e Barnabé. Vocês acham que Paulo e Barnabé deveriam deixar aquelas pessoas adorarem a eles? O que vocês acham? É claro que não. Porque se eles fizessem isso, eles não estariam obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que devemos adorar somente a Deus. Devemos adorar a Deus e não prestar culto a mais nenhuma imagem, mais a nenhum Deus, a não ser o Deus verdadeiro. Então Paulo e Barnabé ficaram apavorados e começaram a gritar no meio das pessoas: nós somos humanos como vocês, nós somos seres humanos como vocês, não somos deuses. Foi difícil fazer aquelas pessoas acreditarem que eles não eram deuses. Então eles começaram a falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E aí muitas pessoas ali acreditaram no Evangelho e se tornaram cristãos. Foi maravilhoso isso. Só que teve um problema. Algumas pessoas de umas outras cidades que Paulo tinha pregado foram até lá também e começaram a falar para as pessoas que aquilo que Paulo estava pregando era mentira, que não era verdadeiro. E aí, aquelas mesmas pessoas, né, que aceitaram a Jesus ali, resolveram alguns a não acreditar mais e começaram a apedrejar Paulo. Eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Jogaram ele para fora da cidade. As pessoas achavam que ele já estava morto, que agora ele não iria mais espalhar aquelas mentiras, que eles achavam que era mentira. Então, os discípulos, né, junto com Barnabé, os cristãos que estavam ali, se reuniram em volta e ficaram preocupados, achando que Paulo estava morto realmente. Mas Deus tinha um plano para a vida de Paulo. Não era agora a hora de ele morrer. Então, Paulo levantou, se limpou e voltou para a cidade. Deus tinha curado ele. E Paulo voltou para a cidade e continuou a falar com aqueles que se transformaram em cristãos ali. Eles ficaram ali um tempo e depois foram embora e retornaram lá para a cidade de Antioquia, que foi da igreja de Antioquia que tinha enviado eles como missionário. Então eles voltaram para Antioquia, relataram tudo o que tinha acontecido, né, durante todo esse tempo, todas as maravilhas que Deus fez. Paulo, ele viajou muito, levando o Evangelho, que é isso que Deus quer. Por isso que é o nosso versículo: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Aqui nesse mapa mostra todas as viagens que Paulo fez levando o Evangelho. A Bíblia registra umas 3 viagens missionárias de Paulo. Mas vejam bem, Paulo e Barnabé foram os primeiros missionários enviados por uma igreja, a igreja de Antioquia, para falar do Evangelho, falar do amor de Deus. Você e eu temos que fazer isso também. Falar do amor de Deus para aqueles que não conhecem. Não se preocupem se as pessoas, se os teus amigos ficam fazendo gozação. Simplesmente ore por eles. Faça a sua parte. Deixa que Deus faz a dele. A nossa parte é falar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito faz a parte de convencer, de tocar no coração.
Então, esse foi o nosso terceiro capítulo. Até a próxima. E vou mandar depois o vídeo com as perguntas. Beijos, amo vocês, estou com saudade.